E aí, pessoal, beleza? Vim trazer mais um vídeo pra vocês. Continuo ainda com a voz um pouco rouca, mas já tô melhorando dessa gripe. Esse é um vídeo que talvez possa ser polêmico. Ultimamente eu tô começando vários vídeos a falar sobre ser polêmico ou não. Mas o que eu quero dizer é que o quê? Esse vídeo é uma visão minha, uma opinião minha sobre o que eu vivo aqui. Eu não sou dona da verdade, o que eu falo não é verdade absoluta, é só a minha experiência, o que eu vejo, a minha opinião. Então, assim, eu sei que pode vir muitas pessoas aqui colocar que, olha, não é assim, não é assado, mas o que eu tô dizendo é o que acontece comigo. E ninguém pode dizer que não acontece comigo as coisas que eu falo que acontece, porque quem sabe da minha vida sou eu. Dito isso, vamos ao tema. Tem emprego em Portugal? Primeira coisa que eu vou dizer é que eu não posso falar se tem emprego em Portugal, porque eu moro em uma pequena região de Portugal. Então eu não posso te dizer como que tá a situação hoje de emprego no Algarve, Lisboa, Porto, sei lá, Castelo Branco, Viana do Castelo, porque eu não moro lá, não conheço ninguém que mora lá. E o que eu vejo das notícias, é claro, as coisas estão difíceis, principalmente aqueles lugares que são voltados para o turismo. Então, assim, o Algarve é totalmente turístico. Quais são os empregos que tinha lá, né? Principalmente para imigrante? Restauração, hotéis, e isso tudo tá fechado por causa da pandemia e tudo mais. Então, assim, não tem como a gente querer dizer que não, tá tudo normal. Mas o que eu vou falar é da região centro, mais basicamente Leiria, mais basicamente Conselho de Leiria e arredores, no caso Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós. E o que eu vejo é que uma vantagem para quem mora nessa região, principalmente nessa época de pandemia, foi que aqui o mercado de trabalho é muito voltado para a indústria. Aqui tem muitas fábricas de plástico, fábrica de cerâmica na região da Batalha, fábrica de calçado, né? Então, assim, o que acontece? A pandemia não atingiu tanto esse setor. Então, quando eu falo assim, tem emprego, eu, Samara, recebo o SMS da agências de emprego, principalmente de emprego temporário, a pedir sempre pessoal. Olha, Samara, vaga sim, você conhece, eu recebo SMS de uma agência que diz assim, você conhece alguém que quer trabalhar? E eu acho isso muito engraçado, porque além deles virem, eles ainda querem que você indica, né, alguém para trabalhar. Mas assim, esse setor foi menos atingido aqui nessa região porque as indústrias continuam a trabalhar, né? A gente pode falar que os restaurantes estão fechados, o shopping está fechado, as lojas, mas a indústria continua a trabalhar. Então, assim, aqui o emprego, você precisa de três coisas. E eu comentei isso no Facebook hoje e uma pessoa veio ficar brava comigo, mas não sou eu que determinei, gente. Eu só tô falando. Você precisa ter disponibilidade de horário, porque aqui tem emprego, gente, é para trabalhar por turno. É para entrar às 5 horas da manhã, sair à 1 da tarde. Na outra semana você entra às 1 da tarde, sai às 9 da noite. Aí depois na outra semana você entra às 9 da noite, sai às 5 da manhã. São horários malucos. Você pode entrar das 8 da manhã às 4, na outra semana das 4 à meia-noite, depois na outra semana entrar meia-noite e sair às 8 da manhã. Então, assim, se você tiver disponibilidade de horário, o que eu sei que não é fácil, principalmente para quem tem filhos, principalmente para quem tem que deixar os filhos na escola. Nesse momento a gente não tá tendo escola, mas vamos falar quando as coisas voltarem ao normal e como sempre foram. Você sair às 5 da manhã para ir trabalhar, você vai deixar o seu filho com quem, né? Como que funciona? Se você tem ali o seu marido trabalha num horário diferente, é outra coisa. Mas não é para todo mundo, não é fácil. Tem emprego, mas não é fácil trabalhar nesses empregos. Em primeiro lugar, são os horários. A maioria dos empregos que tem são turnos rotativos e turnos contínuos, o que inclui você trabalhar sábado, domingo e feriados e folgar aí rotativamente, né? Como o próprio nome diz. A segunda coisa, que é muito necessário você ter, carta de condução e veículo. Por quê?
Ah, mas eu não tenho carro, então eu não posso trabalhar? A pessoa escreveu, ah, mas eu não tenho carta, então eu não posso trabalhar? Você pode fazer o que você quiser. Só que como você vai chegar até o seu trabalho? A maioria das fábricas são aos arredores da cidade. Não é no centro da cidade. E mesmo que fosse no centro da cidade, os horários em que você normalmente vai trabalhar são horários em que o transporte público não funciona, né? Como que você vai para o seu trabalho 4:30 da manhã? Tem ônibus? Tem autocarro essa hora? Não tem. Mesmo que o autocarro passasse, porque normalmente o autocarro nem passa nessa zona industrial. Mas mesmo que passasse, não teria nesse horário. Então, assim, ou você tem que ter alguém que te leva e te busca, ou você tem que combinar, né, com seus colegas e tentar achar uma boleia, que fala aqui, né, que é o quê? Juntar uma pessoa que tem carro e levar 3 ou 4, ou não tem como. Não tem como. Gente, quando eu cheguei em Portugal, eu tive que fazer um sacrifício imenso para comprar um carro, porque não era uma coisa que eu tinha em mente de chegar e comprar um carro, mas assim, ou era o carro ou era o trabalho. Porque eu comecei a trabalhar num hotel, eu saía meia-noite e não tinha como eu ir embora meia-noite. Não tinha autocarro, não tinha nada. Eu tinha que ir embora a pé e era muito longe. Então, assim, eu já ficava quebrada no trabalho e ainda tinha que ir embora a pé. E eu vi que eu tinha que comprar o carro. Então, assim, disponibilidade de horário, veículo próprio, né? Um modo de se locomover e disposição. Os trabalhos que tem não são trabalhos fáceis. A maioria dos trabalhos que sempre estão a pedir pessoal são os trabalhos que são muito pesados. É que você tem que ficar em pé todo o tempo, você tem que trabalhar dentro de fornos, né? Não é fácil. Você trabalhar dentro de um frigorífico. Não são serviços, é tranquilo. Eu sei que quando a gente está no Brasil, a gente fala assim: ah, não, eu aguento tudo, eu faço tudo, eu estou disposto. E muita gente chega aqui e está disposto. Só que a maioria das pessoas está disposto e quando chega na hora de fazer o que tem que fazer, a disposição vai-se embora. Eu sei que é muito difícil, eu não estou falando que é fácil. Sei que paga pouco, paga-se muito pouco pelo tanto que se exige do trabalho. E isso é uma outra questão que eu posso abordar em outro vídeo, a questão do trabalho e a remuneração e a rotatividade de funcionários, porque a maioria das empresas que tem vaga, ela sempre tem vaga, porque a pessoa entra, ela fica o mínimo possível e assim que ela arruma outra coisa, ou às vezes até sem arrumar outra coisa, ela sai porque ela não aguenta. E isso é uma coisa que é assim, via de mão dupla. Porque primeiro você concorda com o salário, com o horário e com o trabalho. Depois, passado um pouco, você vê que você não acha justo receber tão pouco por aquilo que você faz. Você não consegue, o seu corpo às vezes não consegue manter, né, aquele ritmo de trabalho. E o que acontece? Hoje em dia, muita gente, isso, gente, é um toque, assim, não tô criticando quem vai procurar coisa melhor, porque eu acho que eu também comecei a trabalhar fazendo uma coisa que eu achava muito difícil e fui sempre buscando melhorar, e a gente tem sempre que fazer isso. Mas não esquecendo que a gente também tem que ter palavra e a gente tem que ter dignidade. Muitas pessoas, e eu falo porque eu conheço muitas pessoas, assim, né, imigrantes aqui em Portugal, aqui na minha região, muitas pessoas já têm aversão a contratar brasileiros porque eles somem do trabalho. Não é assim, eu comecei a trabalhar, não gostei, tá muito difícil para mim, vou pedir demissão e vou procurar outra coisa. Não, a pessoa ela trabalha até na sexta-feira e nunca mais ela volta. Normalmente trabalham até o dia do pagamento, recebem o pagamento e nunca mais ela volta. Nem para agradecer, nem para dizer, olha, não dou conta do trabalho, olha, agradeço a oportunidade. Principalmente, às vezes as pessoas são contratadas sem estar com a documentação regularizada. E a gente sabe, muito patrão contrata sem documento porque sabe que o serviço é muito difícil. Mas também a pessoa que vai lá, ela sabe o que ela concordou com aquilo. Então, depois, na hora de sair, a gente também tem que ter dignidade. Isso é um puxãozinho de orelha, porque eu vejo, assim, até pessoas com quem eu trabalho, e muitas pessoas que eu conheço falam, olha, brasileiro aqui não dá para confiar. Às vezes uma pessoa pega uma obra para fazer, né, principalmente trabalhos na construção civil, serralheria, essas coisas. A pessoa pega uma obra e obras têm prazos, né? Aí a pessoa vai lá, dá um prazo, contrata uma equipe para realizar aquele trabalho. Quando tem o primeiro pagamento, metade da equipe some, não fala nem tchau.
e fica essa coisa, né? Fica mal, sabe pra quem que fica mal? Pra quem tá aí, que tá querendo vir, que vai chegar, e aí você vai procurar um trabalho e você vai falar assim, olha, eu ainda não tenho a documentação, tudo certinho, só tenho manifestação de interesse, ou isso, ou aquilo, e aí o patrão vai falar o quê? Ah, mas eu já contratei muitos assim, e eles só ficam aqui até receber o primeiro pagamento, ou só ficam aqui até receber o documento, depois vão embora, não falam nem tchau, e isso queima a fita dos próximos que virão. E a gente que está aqui hoje ainda paga o preço de não conseguir alugar casa, daquela vaga de imigrantes que veio em 2005, 2006, que alugavam apartamentos e casas e moravam 20, 30 pessoas dentro de um apartamento, destruíam um apartamento e um belo dia iam embora e não, sabe, não faziam as coisas como deve ser. Hoje em dia, muita gente que tá aqui em Portugal e muita gente que ainda vai chegar sofre para conseguir alugar um apartamento por causa de quê? Por causa de conterrâneos que fizeram caca lá atrás. E agora, a caca do momento é essa, é a pessoa começa a trabalhar, aceita o trabalho. A pessoa Pronto, algumas vezes a pessoa pode ter sido enganada? Pode, mas muitas vezes a pessoa aceita o trabalho. Olha, eu sei que eu não tenho documento, vai lá na humildade. Olha, eu não tenho documento, eu não sei ainda, não tenho experiência. Aí o patrão fala, olha, então você vai ser, sei lá, servente de pedreiro, vai ganhar um salário mínimo e vai trabalhar tal horário. A pessoa começa a trabalhar, aí recebe uma proposta de trabalho para ganhar um salário mínimo e mais 100 euros, né? Vai receber 100 euros a mais. A pessoa deve ir? Deve, lógico que deve. A pessoa tem que procurar o que é melhor para ela. Mas na mesma humildade que ela teve para chegar e pedir o emprego, ela tem que chegar e falar, olha, eu recebi uma proposta melhor, eu tenho que buscar o que é melhor para mim, para minha família, então eu vou trabalhar mais uma semana enquanto você arruma outra pessoa e depois eu vou. E se você vai trabalhar num lugar que a pessoa acha ruim você cumprir com os seus compromissos, ah não, mas se eu for cumprir o aviso prévio, a empresa não vai me contratar. Então você já põe a pulga atrás da orelha, porque se a empresa não aceita que você honre os seus compromissos, talvez ela também não honre os compromissos dela e ache normal. E por isso que tem muita gente que vai trabalhar por 50, 100 euros a mais, depois não recebe o salário. Por quê? Já sabia que a pessoa não honra, não, se ela não quis que você honrasse os seus compromissos, como que ela vai honrar o dela? Então, assim, gente, é um assunto muito extenso sobre falta de pagamento, sobre patrões exploradores, sobre muitas coisas que são más aqui, mas o vídeo e o alerta de hoje, eu sei que saiu um pouco do foco, mas era a respeito de emprego e o que você precisa para ter o emprego aqui, principalmente nessa região. Mas foi bom eu lembrar disso, porque não é a primeira nem a segunda vez que eu escuto sobre isso. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente pode estar querendo vir, muita gente pode precisar do nosso bom exemplo. Hoje, os brasileiros aqui já são considerados uma imigração diferente, principalmente as mulheres hoje já são vistas de uma forma, eu sei, algumas ainda podem sofrer preconceito, eu tô dizendo que isso acontece, mas hoje a gente já tem, assim, um respeito maior e a gente tem que lutar muito para que esse respeito se torne cada vez maior, porque respeito é tudo, mas a gente também tem que ter atenção a isso. A gente tem que ser humilde na hora de pedir e na hora de sair. E a gente tem que ter dignidade e ter palavra, porque é uma coisa que muita gente diz que os brasileiros não têm. Então vamos mudar isso, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, me segue no Instagram, lá a gente pode ter uma conversa mais de perto. E é isso, gente.